E tudo isso é passageiro. Glória a Deus. Aleluia! Tudo que nós enfrentamos, tudo isso vai passar. E nós iremos ser vitoriosos. Nós iremos sair de posse de vitória. Por que nós passamos tudo isso? Por alguma palavra de Deus. Aleluia! Querido, Paulo e Silas, eles tinham um grande compromisso com a palavra de Deus. Eles foram homens chamados para fazer a obra de Deus. Paulo, antes ele era um perseguidor do Evangelho, perseguia os cristãos, arrastava os cristãos, maltratava. E ele tinha prazer de maltratar os cristãos, porque ele odiava os cristãos. Mas um dia Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Aleluia! Paulo, por que tu me persegues? Aleluia! Jesus perguntou para Paulo: por que tu está me perseguindo? Mas Paulo, querido, ele abriu o coração para Deus. Porque Deus, ele chamou Paulo. Ele escolheu Paulo para ser um vaso. Aleluia! Paulo foi um vaso escolhido por Deus. E eu quero dizer para você esta noite que você é um vaso escolhido por Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é por isso que Satanás, ele tenta de várias formas para querer te destruir. Porque foi Deus que te escolheu. Aleluia! E é através de você que Deus, ele vai fazer grandes coisas nessa terra. Porque você é um vaso escolhido por Deus. Assim como Paulo e Silas. Paulo tinha compromisso com a palavra de Deus. Paulo, ele tinha amor aos cristãos. Paulo, ele vivia o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Glória a Jesus. Ele era um testemunho. Louvado seja Deus de Jesus. Aleluia! Ele testemunhava da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por causa disso, Paulo, ele sofria. Muitas das vezes, Paulo, ele se encontrava em situações terríveis, de grandes aflições, de grande agonia. Mas Paulo, ele se regozijava em seu coração. Aleluia! Porque apesar do sofrimento, de muitas das vezes ser açoitado, mas ele se regozijava. Aleluia! Porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Eita. Aleluia, Jesus. E esse é o motivo de você ter enfrentado grandes aflições. É porque você é um vaso de Deus. E Deus, ele não abre mão de você, porque você é vaso. A Bíblia diz que Paulo e Silas, ele foi lançado na prisão. Ele foi detido ali na prisão. Aleluia, Jesus. Prenderam seus pés. Louvado seja Deus. Deram ordem ao carcereiro para que não deixasse eles fugir. E aquele carcereiro, ele tinha uma grande responsabilidade. Aleluia! Deus da glória, aleluia. Mas por que Paulo se encontrava naquela situação? Glória a Deus. Porque Paulo, quando estava indo para as orações,
Como de costume, uma certa jovem que ela adivinhava, louvado seja Deus, ela dava lucro aos seus senhores. Aquela jovem, ela foi em encontro de Paulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! 16, capítulo 16, versículo 17 e o 18 diz assim: Glória a Deus. Esta seguindo a Paulo Aleluia. e a nós, clamava dizendo: Aleluia. estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome Aleluia! de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Aleluia, Jesus. Paulo, ele tinha autoridade de Deus. Glória a Deus. Paulo, ele tinha autoridade da parte de Deus. Paulo expulsou aquele demônio em nome de Jesus. Aleluia. E aquele demônio bateu em retirada, porque tem que obedecer a Aleluia! voz do servo de Deus. Aleluia, Jesus. Tem que obedecer. Venha, Senhor, Jesus. Eu quero te dizer esta noite Glória a Deus. que Deus, ele está na tua frente. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É por isso que você tem resistido. Aleluia. É porque Deus, ele está na tua frente. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer para você esta noite: por mais luta que você enfrente, mas o Senhor, ele vai te dar vitória. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E os demônios têm que bater em retirada, porque não pode resistir à presença de Deus. Aleluia! Paulo, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Paulo, ele tinha a autoridade de Deus sobre a vida dele, porque Paulo, ele tinha compromisso com Deus. Aleluia! Deus estava com ele. Eu quero te dizer esta noite: Deus está com você. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Paulo, ele foi conduzido à presença dos magistrados. E ali disseram: estes homens estão perturbando, estão nos perturbando, porque a palavra de Deus, ela faz perturbação para as pessoas que vivem na escuridão. Eles se sentem perturbados com a presença de Deus. Aleluia. Foi levado aquele cárcere. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam ali orando. Eles estavam ali Aleluia! louvando a Deus. Ele estava ali em voz alta, louvando e engrandecendo o nome deste Deus maravilhoso. Glória a Deus. Porque ninguém pode deter o povo de Deus, a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno, ele não prevalece contra a igreja do Senhor. Aleluia! Ninguém pode te calar. Ninguém pode fechar tua boca. Ainda que prenda os teus pés, ainda que te coloque na prisão, mas ninguém pode te deter, porque as mãos de Deus estão sobre você.